amores, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo acompanhando as nossas aulas da EBD? Espero que estejam todos bem e que estejam todos acompanhando as nossas aulas, que estão sendo muito legais, estamos aprendendo muitas coisas e vamos orar pra gente começar a nossa aula de hoje. Pai amado, Senhor Deus, obrigada, Paizinho, pelas tuas maravilhas, obrigada, Pai, pelo teu cuidado, obrigada, Senhor, por tudo que tu fizeste a cada um de nós, Paizinho. Pai, seja conosco, fala a cada um, Senhor, a cada coraçãozinho aqui presente, Deus, se revela mais a cada um de nós, Senhor, é o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Quem lembra da nossa aula passada? Na aula passada a gente estava falando sobre Eliseu, que Naamã foi falar com Eliseu para ser curado da sua lepra, ser curado da sua doença. E aí Eliseu falou para Naamã mergulhar no Rio Jordão 7 vezes. E Naamã não queria fazer isso, mas foi lá e fez e ficou curado. E aí Naamã ficou curado. Hoje a gente vai falar de outro profeta. A gente vai falar do profeta Jonas. Quem aí sabe a história de Jonas? Aposto que todo mundo sabe a história de Jonas. Jonas, ele foi um profeta que ele não queria obedecer à vontade de Deus. A gente sabe que o povo de Israel, o povo de Deus, tinha muitos inimigos, muitas pessoas que queriam acabar com aquele povo, pessoas que não faziam a vontade de Deus, não é mesmo? E a gente sabe de todas essas coisas, mas Deus, Ele ama todo mundo, Ele nos ama muito, tanto é que Ele deu o seu filho, o seu único filho para morrer por nós, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Olha que coisa linda, crianças, que Deus fez por nós, né? O tamanho do amor dele por nós. E assim como ele nos ama, ele também amava esses povos. E hoje a gente vai falar do povo que vivia na cidade de Nínive. Eles não faziam coisas que agradavam a Deus. E essas coisas são chamadas de pecado. Quando nós fazemos alguma coisa que não agrada a Deus, nós estamos pecando. E Deus não se agrada disso. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos arrepender dos nossos erros. E aí Deus vai nos perdoar. Quando nós falamos para Ele, poxa, Deus, me desculpa, porque eu falei algo que eu não devia para minha mãe, porque eu fiquei zangado com um amiguinho que fez algo que eu não gostei. Então, assim, quando nós falamos para Deus aquilo que nós sabemos que Ele não gosta e que nós fazemos, nós estamos confessando os nossos pecados. E Deus, Ele é tão misericordioso e Ele é tão maravilhoso que Ele vai nos perdoar. E aí, o povo de Nínive, eles faziam muitas coisas erradas, muitas coisas que desagradavam a Deus. E Deus queria destruir toda a cidade. Tinha mulheres, crianças, homens. E Deus, Ele queria destruir toda essa cidade por causa das coisas erradas que eles faziam. Mas Deus pensou assim, não vou destruir eles ainda. Eu vou mandar um dos meus profetas até Nínive para pregar a minha palavra, para pregar sobre o meu amor. Se eles se arrependerem e se voltarem para mim, eu não vou destruir a cidade. E aí Deus falou com Jonas, Jonas, eu quero que você vá até Nínive para pregar para aquelas pessoas. Só que Jonas ficou muito revoltado com isso, porque aquelas pessoas faziam muito mal, faziam muitas coisas más, muitas maldades, coisas que desagradavam a Deus. E Jonas não gostou da ordem de Deus de ter que ir até lá. E aí Jonas pensou, e ele teve uma ideia que para ele parecia brilhante. Ele disse, eu não vou cumprir a ordem de Deus, eu vou para outro caminho.
eu vou para o caminho contrário ao de Nínive. E aí foi isso que ele fez. Ele foi até o porto, entrou no navio, desceu pro porão, enfim, desceu. E quando ele entrou no navio, que ia para uma cidade completamente diferente de Nínive, uma cidade distante de Nínive, ele adormeceu. E aí começou uma tempestade muito grande no mar. E o navio balançava de um lado para o outro, e as pessoas que estavam naquele navio estavam aterrorizadas, elas estavam com muito medo, porque elas sabiam que aquela tempestade era porque alguém tinha desobedecido a Deus. E elas ficaram muito aterrorizadas, ficaram com muito medo. E aí alguém foi lá acordar Jonas falando que estava uma tempestade muito forte, para ele orar para o seu Deus, né, para saber o que tinha acontecido, para pedir para que Deus acalmasse a tempestade. E aí Jonas falou que a culpa daquela tempestade era dele, porque ele tinha resolvido desobedecer a Deus. E ele falou: já que a culpa é minha, vamos fazer o seguinte, vocês vão me jogar no mar, e assim a tempestade vai acalmar. E aí eles jogaram Jonas no mar, e quando Jonas caiu no mar, a tempestade acalmou. O vento acalmou, tudo ficou calmo, tudo ficou tranquilo. E vocês sabem o que aconteceu com Jonas? Deus, mesmo Jonas tendo desobedecido a Deus, Deus ama muito Jonas, amava muito a Jonas. E aí ele mandou um grande peixe engolir Jonas. E o peixe engoliu Jonas inteirinho. E Jonas passou um tempo dentro da barriga do peixe. E quando ele estava dentro da barriga do peixe, ele começou a pensar nas coisas que ele tinha feito, ele começou a pensar nas suas atitudes. E ele viu que não foi legal desobedecer a Deus, que a gente não pode desobedecer a Deus. E aí ele orou para Deus pedindo perdão por ter desobedecido. E Deus perdoou Jonas. E aí, depois de 3 dias, Deus fez o peixe vomitar Jonas na praia. E aí Jonas foi pregar para a cidade de Nínive. E vocês sabem o que foi que aconteceu? Quando Jonas foi pregar para a cidade de Nínive, muitas pessoas se arrependeram, muitas pessoas se voltaram para Deus. Jonas começou a pregar nas praças, pelas ruas, e aí o rei daquela cidade ficou sabendo o que estava acontecendo, ficou sabendo daquele profeta. E aí, quando ele ouviu a mensagem, ele ficou muito assustado, ele ficou com muito medo. As pessoas ficaram com muito medo. E aí o rei se arrependeu dos seus pecados, orou a Deus, pediu perdão e disse para todo o seu povo que era para eles se arrependerem também dos seus pecados e pedirem perdão a Deus. E assim a cidade não foi destruída. Deus salvou aquela cidade por causa da mensagem de Jonas. E tio, o que a gente aprende com isso hoje, né? Uma curiosidade que eu vou falar para vocês. Vocês sabiam que Jonas foi a primeira pessoa a pregar para os gentios? O primeiro profeta para os gentios? Porque a gente vê muito no Novo Testamento, não é mesmo? Os apóstolos pregando para os gentios, indo para outras cidades, falando para outros povos que não fossem judeus. E Jonas, Deus escolheu Jonas para ir pregar para uma cidade de gentios, de pessoas que não acreditavam em Deus, que não conheciam a Deus. E Jonas foi pregar para essas pessoas. E ele foi um dos primeiros, ou o primeiro profeta para os gentios. Isso é uma curiosidade para a gente guardar na memória. E o que a gente aprende com essa lição de hoje? A gente aprende a obedecer a Deus, mesmo quando as coisas são difíceis, mesmo quando a gente não quer fazer, mesmo quando a gente acha que tá tudo errado, que não deve ser daquele jeito, que
enfim, quando a gente não concorda com aquilo que Deus está nos pedindo, né, está nos mandando fazer, nós precisamos obedecer de qualquer forma, a gente querendo ou não, a gente sabendo ou não o que fazer e como fazer. Então, a nossa primeira lição é obedecer a Deus incondicionalmente. E às vezes, pra gente, isso é muito difícil. Muito difícil a gente querer obedecer a Deus. Mas, se a gente desobedecer a Deus, a gente sempre pode se voltar para Ele, pedir perdão e buscar obedecê-lo. Assim como Jonas fez. Jonas, no primeiro momento, ele disse: Senhor, eu não vou te obedecer. E aí ele fugiu. Só que Deus trouxe ele de volta, ele se arrependeu de ter fugido e aí ele foi obedecer a Deus, ele foi fazer aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer. Então, isso pode ser a nossa segunda lição de hoje. Mesmo que a gente desobedeça, mesmo que a gente se desvie do caminho do Senhor, a gente pode voltar, a gente pode se voltar para Deus, pedir perdão e voltar para o caminho que Ele nos direcionou. A gente pode voltar e obedecer, mesmo que a gente já tenha desobedecido. A gente pode voltar, né, para o nosso ponto de partida e obedecer a Deus. Mesmo quando a gente escolhe desobedecer, as coisas não estão perdidas, porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso e Ele nos perdoa. A terceira lição é que nós precisamos falar do amor de Deus. Vocês lembram que Jesus, ele vai dizer para os seus apóstolos para irem por todo o mundo pregando o Evangelho, anunciando as boas novas? Pois é, e assim como essa palavra era para os apóstolos naquela época, também é para nós hoje. Nós precisamos ir por todo o mundo e anunciar, mas isso não quer dizer que a gente precisa viajar para lugares distantes. A gente pode falar de Jesus para as pessoas que estão ao nosso lado, para os nossos amiguinhos que não conhecem Jesus. A gente pode falar para crianças que a gente conhece num restaurante, num parquinho. A gente pode falar de Jesus por onde quer que a gente vá. E para os amiguinhos da escola, para pessoas da nossa família que não conhecem a Deus. Então, nós temos muitas oportunidades para falar de Jesus. Nós precisamos aproveitar essas oportunidades para falar dele. Até porque isso foi algo que ele nos pediu para fazer. É anunciar a sua palavra, anunciar as boas novas. E qual é a boa nova que a gente deve anunciar? Que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e que ele perdoa os nossos pecados. E quando nós nos arrependemos verdadeiramente, nos voltamos para Deus e pedimos perdão, ele nos perdoa e nós nos tornamos filhos dele. Olha que coisa linda, crianças! Nós nos tornamos filhos de Deus quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. E são essas 3 lições que a gente aprende hoje com Jonas. E eu desafio vocês a pregarem o Evangelho, né? A falarem de Jesus para as pessoas, para os seus amiguinhos, para pessoas que não conhecem, na sua família. E esse é um desafio para todos nós. Não só para vocês, é um desafio para mim também. Porque às vezes a gente está tão preocupado com as nossas coisas, com as coisas do dia a dia, que a gente não fala de Deus. E às vezes tem pessoas do nosso lado que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra, por mais simples que seja, a gente não percebe isso. E muitas vezes, uma atitude simples pode tocar uma pessoa de uma forma que a gente nem imagina. Então, a gente precisa falar de Deus para as pessoas, a gente precisa anunciar as maravilhas, né, as boas notícias que nós conhecemos da palavra de Deus. E essa foi a nossa aula de hoje. Antes da gente terminar, a gente vai orar. Vamos lá? Pai amado, Senhor Deus, obrigada, Pai, por esta mensagem. Obrigada, Senhor, por esta aula, Pai amado. Paizinho, toca cada coração aqui, Senhor. Fala com cada criança, Paizinho.
Pai, que nós possamos falar mais de Ti a cada dia, Senhor, que nós possamos, Deus, falar das Tuas maravilhas, falar do Teu cuidado para cada um de nós, Senhor. Paizinho, obrigada, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigada, Pai, por tudo que Tu fizeste, Senhor. Obrigada, Pai, pela Tua proteção. Pai, continua falando conosco, Deus, continua se revelando a cada um de nós, Paizinho, é o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muitas coisas e que vocês coloquem em prática também, né? E eu deixo esse desafio para cada um de nós, para a gente falar do amor de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima. Beijos! Tchau!